Olá a todos, bem-vindos, bem-vindo a essa aula. Uma felicidade estar aqui falando sobre entrevista de emprego. O tópico hoje vai ser entrevista de emprego. Essa aula ela surgiu de uma conversa que eu estava tendo com um aluno do Inglês para Trabalho. A gente estava tendo uma conversa e esse aluno me disse que um dos maiores medos dele, quando ele não falava inglês, quando ele não sabia inglês, era ser chamado para uma entrevista de emprego e ele não saber participar, ele não tinha, ele achava que ele nunca teria capacidade de participar de uma entrevista de emprego, ou que se chamassem para ele um dia, ele ia sentir que não estava pronto, ele tinha medo. Olha isso, ele tinha medo de ser chamado para uma entrevista de emprego. E então depois dessa conversa, né, que esse aluno me falou, que ele sentia medo de ser chamado para uma entrevista de emprego, ele não sabia o que falar, eu tive a ideia de fazer algumas aulas, algumas sessões de aulas, e essa aula vem dessa conversa, dessa ideia. E eu escolhi como título dessa aula 10 palavras para você usar numa entrevista de emprego em inglês. Se você é chamado para uma entrevista de emprego e você precisa falar inglês nessa entrevista, você precisa se apresentar, você precisa falar sobre suas experiências, você precisa falar sobre suas qualificações, você precisa falar sobre tudo. Então eu trouxe aqui 10 palavras para você usar em uma entrevista de emprego, tá? Te mandaram e-mail, te ligaram, te chamaram para uma entrevista de emprego e falaram, essa entrevista de emprego, você vai ter que falar inglês. Um aluno ontem falou para mim que ligaram para ele e falaram, mas vai ter inglês nessa entrevista, hein? Tudo bem para você? A gente vai falar inglês com você. E a gente achou engraçado o fato deles reforçarem, vai ter inglês na entrevista, você vai ter que falar inglês. Então aqui, primeira coisa, expressão número 1. Então aí, são 10. Número 1. Chegou na entrevista, vai começar a falar. Existe uma expressão em inglês que é thank you for having me. Thank you for having me. Thank you for having me significa nada mais nada menos que obrigado por me receber, obrigado por me chamar, obrigado por eu estar aqui, eu agradeço por estar aqui. Thank you for having me. Thank you for having me. Calma aí que o celular tocou. Deixa eu só desligar essa chamada. Thank you for having me. Thank you for having me significa muito obrigado por me chamar, muito obrigado por estar aqui, eu estou grato por estar aqui. Então, chegou na entrevista, hi, I'm Iago. First of all, firstly, né, que significa primeiramente, first of all, primeiro de tudo, first of all. Então tá aí uma outra expressão para você usar. First of all, primeiro de tudo, primeiramente, first of all, thank you for having me. Thank you for having me. Muito obrigado por me receber. Thank you for having me, ok? Entrevista de emprego, você chegou. Agradece por eles te receberem. Muito obrigado por me receber. Thank you for having me, ok? Expressão número 1. Expressão número 2, para você usar quando você estiver numa entrevista de emprego e você precisa descrever suas experiências, seus trabalhos. É um verbo, é o verbo involve. 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 Por que esse verbo ele é importante para uma entrevista de emprego? Quando você está descrevendo os seus trabalhos anteriores, ou até mesmo você está perguntando sobre o novo trabalho, você vai usar a palavra involve. O meu trabalho anterior ele envolvia liderar as pessoas. My last job involved working in groups, managing people. Então, involve, que significa envolver, envolvia, né? Involved, ele significa isso, envolver, envolvia, e ele é importante para você descrever as suas funções, o que você fazia, até mesmo descrever o trabalho novo. Então, esse trabalho, essa posição, this position, esse cargo que você está me oferecendo, ele envolve liderança? Does it involve leadership? Ele envolve viajar? Does it involve traveling? Involve. Involve é um verbo importante numa entrevista de emprego para você descrever as coisas, alright? Número 3, teamwork. 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 Teamwork é trabalho em grupo, trabalho em equipe, teamwork. Então você pode falar que você é bom em trabalho em equipe, I'm good at teamwork, que você não é bom, I'm bad at teamwork, você não vai falar isso numa entrevista de emprego, né, que você é ruim em teamwork, então I'm very good at teamwork. E você pode dizer também que você já trabalhou você tem facilidade em trabalhar com teamwork, ok? I have no problem working in teams. Não tem problema nenhum trabalhar com equipe, teamwork, ok? Tem uma expressão que varia de teamwork, que é team player. Team player é aquela pessoa que é boa em trabalhar em grupo, né? I'm a team player. Eu sou uma pessoa que eu amo, eu gosto de trabalhar em grupo. I'm a team player.
To be a team player. I'm a team player, ok? Então varia de teamwork. Teamwork, trabalho em grupo. Team player, a pessoa que gosta de trabalhar em grupo, que é boa em trabalhar em grupo. I'm a team player. I like to work in groups. I like teamwork, ok? Então, expressão importante também. Terceira expressão. Quarta expressão é solve. É um verbo, solve. Solve significa resolver. Solve. Então, resolver um problema, solve problems. Solve problems. Então, é um verbo que se usa muito em entrevistas de emprego. Eu sou bom em resolver problemas. I'm good at solving problems. Eu consigo resolver esses problemas. I can solve these problems. Eu sou uma pessoa que resolve problemas. I'm a problem solver. Eu sou uma pessoa que resolve problemas. Solve é um verbo que pode estar em entrevistas de emprego. Então é bom você usar. Né? Eu resolvia problemas. I solved many problems. Eu consigo resolver grandes problemas. I'm able to solve big problems. I'm really able to solve big problems. Solve é um verbo que pode estar na sua entrevista de emprego, que você pode usar ou que eles podem usar para te perguntar alguma coisa. Você consegue resolver grandes problemas? Can you solve big problems? Alright? Eu acho que eu perdi os números. Eu estou na expressão número, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Solve é o número 5, right? Vamos para o número 6. Overtime. O que significa overtime? Overtime é depois da hora. Então, se você precisa trabalhar depois da hora, você precisa work overtime. Work overtime. Então, overtime. Você está em entrevista de emprego, vai lá, trabalhar depois da hora não é um problema para mim. Working overtime is not a problem for me. Working overtime is part of my job. Trabalhar depois da hora é parte do meu emprego. A leader works overtime when necessary. Um líder, ele trabalha depois da hora quando é necessário. A leader works overtime when necessary. Então, overtime, palavra também muito útil para uma possível entrevista de emprego. Alright? A próxima palavra, ela com certeza vai estar na sua próxima entrevista de emprego em inglês. Okay? Você não precisa, não tenha dúvida que você vai usar essa palavra, que é qualifications. Qualifications. A entrevista de emprego, uma das razões dela existir é essa, né? Você falar as suas qualificações. Então, qualifications. Então, você pode falar que você tem boas qualificações. I have good qualifications. I have the best qualifications. Eu tenho as melhores qualificações. I'm very qualified. Você pode pegar a palavra qualification e você pode transformar em um adjetivo, qualified, que é qualificado. Eu sou muito qualificado. I'm very qualified. Minhas qualificações são as melhores. My qualifications are the best. I have the best qualifications, ok? Então é uma palavra que você pode com certeza usar em uma entrevista de emprego, junto com essa próxima palavra que eu vou te falar, que é development. Development. Olha a pronúncia. Development. Development significa desenvolvimento. Development. Então, desenvolvimento profissional. Professional development. Então você pode falar, esse emprego que eu tive foi muito importante para o meu desenvolvimento profissional. This job was very important for my professional development. This was very important for my professional development. Professional development, desenvolvimento profissional. E development você pode usar como um verbo, develop, desenvolver. Okay? Eu gosto de me desenvolver, I like to develop. Eu sou um profissional que se desenvolve, I'm a professional that develops. Okay? So, development, desenvolvimento, develop, desenvolver. E antes, né, qualifications, as suas qualificações, e qualified, alright? Espero que você esteja anotando, alright? A próxima palavra que eu tenho é career. Career. O que significa career? Career é carreira. E qual é o problema dessa palavra? Muitos brasileiros não sabem pronunciar. A pronúncia é career. Né? A primeira sílaba é fraca, k. Depois é mais forte, career. Então, minha carreira, my career. Eu tenho 10 anos de carreira. I have a 10-year career, ok? Eu tenho uma carreira de sucesso. I have a successful career, ok? Eu tenho uma carreira no exterior. I have a career abroad. Então, career é uma palavra muito importante e presta bastante atenção na pronúncia dessa palavra. Career.
Career. Career. Mais uma palavra, se eu não me engano é a palavra de número 10 já, é a palavra staff. Staff é equipe. Então, se você está falando de equipe, você está falando de staff. Okay? Então, uma reunião de equipe, staff meeting. Staff meeting. Eu preciso comunicar a equipe. I have to communicate the staff. I have to communicate the staff. Se eu não me engano, essa palavra já até foi meio aportuguesada. As pessoas já usam no português staff, né? Eu tenho uma staff de tantas pessoas. Eu tenho uma equipe. I have a 10 people staff, ok? Então, staff significa equipe. Então, eu vou ter uma equipe, will I have a staff? Okay? No meu eu tinha uma equipe de 12 pessoas, I have a 12 people staff. Okay? Então, staff é uma palavra muito interessante para usar numa entrevista de emprego. Equipe, staff. Posso saber mais sobre a equipe? Can I know more about the staff? Okay? A equipe é grande? Do you have a big staff? A small staff? E etc. Right? Eu tenho mais duas palavras aqui de bônus, né? Eu sei que eu prometi 10 palavras, mas eu acho que vou trazer 12, que é a palavra employee e a palavra employer. Employee and employer. Employee significa funcionário, empregado. Employee. Employer, empregador. Ok? Empregador. A empresa que te contrata. Então, eu era funcionário dessa empresa. I was an employee of this company. Essa empresa era meu empregador. They were my employer. Então, employee é um empregado, employer é um empregador, alright? Então, antes de terminar o vídeo, vamos fazer uma revisão? Thanks for having me. Muito obrigado por estar comigo, né? Muito obrigado por me receber. Thanks for having me. Involve, teamwork, tem também team player, solve problems, overtime, qualifications, development, career, staff, employer, employee. Várias palavras para você poder usar numa entrevista de emprego, alright? Muito obrigado por assistir, eu espero que você tenha aprendido bastante, anote, use sempre que for possível. Não precisa, né? A gente não precisa ter medo de uma entrevista de emprego, basta a gente estar preparado. Uma entrevista de emprego em inglês, basta você estar preparado, basta você estudar com o método correto, com as palavras corretas, ok? Eu sou Iago Albuquerque, muito obrigado por assistir. See you next class.